E vou te falar, ó, o Carpini, ele quebrou também, viu, a visibilidade lá em Itaquera, foi campeão da Supercopa. E a quarta rodada, Fábio, caiu. Quarta rodada, o Rogério Ceni, o Carpini, já tem, é só olhar lá contra quem é o jogo e já, os caras já estão mandando currículo. Isso é superstição? Não sei lá por que o São Paulo faz isso. Agora ele já, essa hora já, todos os empresários já estão mandando currículo. Ele falou, ó, tem aqui um mês e 4 rodadas, dá uns 15, 20 dias, né? Ô, Tico, já estão mandando os currículos. Imagina, imagina só, vamos supor um cenário diferente, velho. Palmeiras 2-0 ontem. Como estaria hoje aqui a gente falou o quê? Do treinador do Corinthians. Que o Ramon Dias ia cair em breve. Então, não acabou o duelo, não. O duelo agora ficou pior, que é Itaquera. Se perder Itaquera o título, fica pior. Olha aí, gente, é uma baita declaração e eu gosto do Marcos André por isso. Ele, quando ele tem a informação, ele fala. Eu perguntei, é opinião ou informação? É opinião. As fontes é opinião e informação. Porque as fontes disseram para Marcos André que se Ramon Dias não for campeão paulista em Itaquera agora contra o Palmeiras, ele cai. O cara bancou a informação. Agora, você tem a informação de que ele cai se não for campeão, tá? Mas você acha que seria justo, Vamp? Ou não? Ô, Vamp, chegou aqui com a quarta rodada do São Paulo. Botafogo no tapetinho. No tapetinho? Vai cair no tapete. Não pode aí a quarta rodada do Brasil. Não, se ganhar, sobrevive. A primeira rodada do Corinthians, eu acho que é contra o Bahia, né? Fora de casa. Mas a verdade é o seguinte, É verdade, Tico, pelo trabalho, pela eliminação da Libertadores, pelo que o Corinthians jogou, esses duelos na Libertadores aí, tudo uma pressão muito grande, Gil. E se não ganhar o título diante do Palmeiras, Itaquera, eu vou comemorar lá o quarto título seguido de Campeonato Paulista. Itaquera lotada, tudo. Não vai ser igual na Libertadores, que ganhou de 2-0, a torcida aplaudiu porque a cobrança maior é agora em cima desse título do Palmeiras. Não, mas seria justo, Vamp, você tem a informação de que ele cai se não ganhar. Ô, Tico, se ele não ganhar, seria justo ele cair? Eu tenho um negócio comigo assim, como ex-atleta, justiça no futebol não se assina e não se vende. A gente, eu vi tantos treinadores ser demitidos, eu vi aqui diretor, eu vi um Flamengo e Palmeiras, o Filipão, eu vi o Alexandre Matos, né, que tá Matos. Dando coletiva não, tá com nós aqui, né? Não tem nada disso. Quando pegou a Ponte Aérea que chegou aqui, o Filipão demitido. E tem casos e casos e casos aí quem foi? O Fernando Diniz estava sendo demitido pela Itatiaia, né? Foi lá pra coletiva, aí os caras segurou, mas lá já tava. Se o Diniz não... O Leão foi demitido numa cafeteria lá em Tem um monte, eu já vi tanta coisa, então a justiça no futebol é vitórias e títulos. Mas é uma informação aí que o velho Vamp tem, o Flávio Prado, que realmente vai aumentar ainda mais, né? Se acontecer uma crise no Corinthians. Imagina o Corinthians ficar sem técnico. Claro, o Corinthians hoje é o favorito ao título paulista. Ele tem a melhor campanha, ele venceu o primeiro jogo fora de casa, mas você vê, um jogo pode derrubar o treinador. E quando o velho Vamp diz que ele tem informação lá da Vila Maria, raramente ele erra. Vila Maria não, meu irmão. Tatuapé, Zona Leste. Tatuapé. Vila Maria, Zona Norte. Tatuapé, você já mora aqui um tempão, já é cidadão paulistão. Você mora na Vila Maria, porra! Eu ando na Vila Maria, que é a Zona Norte. As informações vêm do Tatuapé, que é onde é o Corinthians. Ah, tá. Então agora eu tô mais bem informado aí com você, como eu vou mandar te dar um título aí. Vou mandar te dar um título aí de cidadão paulistano. É do outro lado do rio, né, mano? É do outro lado da ponte. Então é Tatuapé. É Tatuapé. Agora, quando ele manda essas informações, elas batem. Flávio Prado, você sempre critica, né? Quando trazem muitos treinadores estrangeiros, eu muitas vezes defendo, porque eu lembro do Arthur Jorge, eu lembro do Abel Ferreira, eu lembro do Jorge Jesus, eu lembro de todos os últimos que conquistaram títulos, tirando o Cuca, né? O Cuca realmente conquistou os títulos pelo Atlético Mineiro, então tem que estar nesses grupos também. Mas o que foi? Diniz com o Fluminense. Sim, o Diniz.
com o Fluminense, que inclusive tinha um time mais fraco, mas eu acho que o Diniz também varia muito, tá? Eu acho que ele tem ótimos trabalhos e trabalhos péssimos. É assim, é o céu ou é o inferno, o que eu não vejo no Cuca. Agora, você sempre questionou o Ramon, né? O Ramon Dias. Mas esse que é o negócio. Aí o Vampeta fala que só eu que mudo de opinião toda hora. Vamos lá, se ele for campeão, vai se falar que ele fez o Corinthians campeão, foi o treinador que fez o Corinthians campeão. O Corinthians não ganha um título desde 2019, quando foi tricampeão paulista. Depois de 6 anos ele fez o Corinthians campeão. Mas aí se perde, olha como um jogo muda tudo. Aí se perde, deve cair, vai sair do cargo. É meio maluco isso, né, Flávio? Não há estabilidade nenhuma. Eu não acho que foi o Ramon que acertou o time do Corinthians. Quem acertou foi o Depay. Antes do Depay, o time do Corinthians era medíocre. Chega o Depay, o time encaixou, deu tudo certo. Moralmente, todo mundo cresceu e aí, a partir daí, o time realmente ganhou consistência. O time, antes do Depay chegar, aliás, ele foi contratado, esses números, essa doideira toda aí, foi para salvar o Corinthians do rebaixamento. Lembra? O Corinthians estava caminhando muito para o rebaixamento. E aí, com a chegada do Depay, o time ganha um equilíbrio legal, inclusive emocional, começa a crescer, faz um bom final do Campeonato Brasileiro e começou bem o ano. Mas aí entrou a Libertadores, o grande drama, o grande trauma. E a campanha na Libertadores, como era de se esperar, foi uma porcaria. Então aí, agora, vem para a especialidade da casa, eu acho que é mais ou menos natural. Ficou o negócio da Libertadores. Eles não aceitam que não é especialidade da casa. Eles ficam inconformados. Mas os caras não engoliram. Quando isso foi de novo, caiu fora na pré-Libertadores. E os caras não se conformaram com isso. Ganhando o Palmeiras, claro que dá uma atenuada. Se perder, cai de novo. E o trabalho do Ramon também vai mudar nada. Treinador igual o Ramon, tem um monte por aí. Então vai fazer a menor diferença. Quando você fala do Abel, o Palmeiras a reposição vai ser mais difícil, porque ele trouxe muitos títulos, aproveitou muito bem as ocasiões que teve. Então, ele criou e está no clube há muito tempo. Agora, o Ramon Dias não tem ligação nenhuma com o Corinthians. Igual o Ramon Dias tem mais de 20 aqui. Só botar lá e acabou. Muda nada. Sobre o Ramon Dias, eu acho que ele faz um trabalho razoável. O Flávio tem toda a razão. O Corinthians melhorou depois que chegou esse monte de gente. O Memphis, o Carrijo, que é um belo jogador, né? Enfim, experiência europeia, um jogador de seleção, de Copa do Mundo. E assim, eu acho que o Corinthians melhorou muito, óbvio, o Corinthians melhorou muito no Campeonato Brasileiro, aquela série de 9 vitórias e tal. Isso deve-se ao jogador, mas também lá, né? Vamos admitir que o técnico tenha tido a participação dele. O Corinthians foi a 2 semifinais de Copa do Brasil e de Sul-Americana, perdeu as 2, é verdade, mas chegar em Sul-Americana para aquele time que estava lutando para não cair no Brasileiro, também foi um pouco além do que se imaginava. O Corinthians chegar a uma final de Paulista, ok, não é nada de outro mundo, embora o ano passado tenha sido um fiasco total, foi só a 10ª campanha. Agora, não tem desculpa para eliminação em Libertadores e do jeito que foi. Dos 4 jogos, o Corinthians fez 3 que foram medíocres. O Corinthians jogou alguma coisa na volta contra o Barcelona aqui, né? Então, é muito pouco e por isso tem que ser cobrado mais. Agora, já que o Flávio disse que o Zubeldia corre risco lá na quarta rodada, aí, Flávio, eles podiam, então, se um corre risco no Corinthians, se perder e o outro no São Paulo, ou os dois são argentinos, já estão por aqui mesmo, troca de emprego e tá tudo certo. Eu acho que a gente precisa ler aqui algumas participações, tanto de Yuri Alberto quanto do Depay, porque a do Depay vai gerar uma polêmica, óbvio. Yuri Alberto, nos últimos 3 clássicos contra o Palmeiras, foram, nos últimos 3 jogos, 3 gols do Yuri Alberto, né? Ontem foi um belo gol, inclusive. Uma bonita jogada do Yuri Alberto, 3 gols, 7 finalizações, 6 no gol. Yuri Alberto é o jogador com mais gols marcados no futebol brasileiro desde a estreia do Depay, hein? São 21 gols no período. Ou seja, isso mostra o sucesso da dupla, né? Desde que o Depay chega no Corinthians, o Yuri Alberto é o jogador com mais gols no futebol brasileiro. 21. Ou seja, não só porque a dupla entrosou, mas muito também pelo que a gente falou, né? Tirou um pouco da pressão do Yuri Alberto. Chega o Depay, o Yuri Alberto deixa de ser o jogador mais caro, o jogador de mais peso no Corinthians, sempre muito cobrado.
E isso deve ter mexido um pouco com o psicológico do cara. Pronto. Chegou o Depay. Agora, se der ruim, vão cobrar dele. Não vão cobrar de mim. E aí, falando do Depay, que eu quero que você fale da dupla, velho Vamp, porque o Yuri Alberto vem sendo muito decisivo, o Depay também vem. Só que tem uma polêmica junto com isso. São 29 jogos do Depay pelo Corinthians, 22 como titular. São 20 participações em gol. Ou seja, se a gente for pegar só os jogos que ele foi titular, são 22 jogos como titular, 20 participações em gols do Depay. A 20ª foi ontem, na assistência que ele deu para o Yuri Alberto. O passe foi dele. Não interessa se foi jogada individual. Ele fez a jogada e achou o Yuri Alberto ali na frente. São 9 gols e 11 assistências. O cara vem sendo muito decisivo, vem. Não foi na pré-Libertadores, foi criticado por isso, mas vem sendo muito decisivo aí, tanto na reta final do Brasileiro quanto nesse Campeonato Paulista. Agora, Vamp, tem essa polêmica, porque o Corinthians recebe 5 milhões de reais se for campeão paulista. Desses 5 milhões de reais, não sei se são desses 5, tá? Mas o Corinthians recebe 5 milhões se for campeão. 4 milhões e 700 vão ser pagos ao Depay, porque tem no contrato do Depay, se ele conquistar títulos, ele ganha 4 milhões e 700 mil reais. Ou seja, todo o valor da premiação vai ser pago ao Depay. E o cara não joga sozinho. Segundo, a cada 10 participações em gol, ele ganha um bônus de 1.575.000 reais. Ou seja, ganhou 1.575.000 por 10 participações e agora que fez a 20ª vai ter que ganhar mais 1.575.000. Você fica muito puto com isso, Vamp, e eu também. Porque é o que eu falo, o jogador, ele ganha mais de 3 milhões de reais de salário. Mais de 3 milhões de reais ele ganha de salário. Pra que ele ganha mais de 3 milhões de reais? Pra ficar parado? Pra chutar pra fora? Pra dar um passe pra minha mãe na pelada da minha rua? Gente, ele ganha mais de 3 milhões de reais pra fazer gol, pra dar assistência, pra conquistar título. É o que eu falo, o futebol virou uma loucura. Aí é o que eu digo, a culpa é dele? Não. A culpa é do, não vou adjetivar, né? Do incompetente, pronto. Do Corinthians que fez essa proposta. O negócio é o seguinte, já vai ganhar 3 milhões, não tem meta nenhuma. Ou vem ou não vem. Porque pelos números que a gente está falando, Vamp, esse cara já vai acabar tendo um salário de 3 milhões e meio, 4 milhões de reais por mês no Corinthians. É muito louco isso, é a mesma coisa. Ah, eu tô aqui, se der audiência, eu quero mais 10 mil de salário. Ah, se eu não gaguejar no ar, eu quero mais 5 mil. É minha obrigação, pelo salário que eu tenho, dar audiência, fazer o melhor que a gente pode. É muito louco isso, Vamp. Isso sem contar bicho, né, Vamp? Porque ainda deve ter bicho que pagam pra todo time e ele ganha em alguns jogos. É muito louco, cara. Em relação a, jamais ciúme, inveja de quem tem seus contratos e seu salário. Eu tô falando quem está na gestão de um clube, né? Teve outras gestões, agora o Augusto está nessa gestão.